e eu estou como quem sonha. Agora, antes de começar o vídeo, eu me ajoelhei e eu comecei a conversar com o Senhor e eu tive realmente uma lembrança de um sonho que eu tive quando criança. E exatamente muito parecido ao redor com a visão e como se o Senhor realmente estivesse segurando a minha mão. Ele segurando a minha mão e eu no meio daquela, como se fosse um poço ao redor, assim, cheio de terra, de buraco, de escuridão. Um buraco, como se fosse de um poço, e lama ao redor, e aquela coisa funda, e o Senhor como se estivesse, assim, segurando para eu não cair ali. E ali o momento inteiro se passou desses últimos tempos, desses últimos meses. E como se realmente, como se não foi, né? Exatamente assim que o Senhor segurou no meu braço, na minha mão. E o Senhor estava me incomodando, falando comigo, me incomodando não, porque o Senhor nunca me incomoda. Tudo que Deus faz, mesmo que a gente fala o Senhor me incomoda, incomoda quando Ele quer que a gente, né, ordena, a gente tem que fazer ali no momento, mas quando a gente passa realmente a enxergar como Deus é maravilhoso, como Ele é bondoso, como Ele é grande, Ele é misericordioso, Ele é tudo de bom. Deus, Ele é tudo de bom, tudo e muito mais do que a gente possa imaginar. O Senhor não nos abandona, não nos deixa quando Ele nos permite passar por algo, ou algumas coisas, ou muitas coisas, para a gente enxergar mais e mais o amor dele, compreender o amor dele, compreender como ele trabalha, a forma que ele trabalha para as pessoas que ele trabalha e como ele deseja. E o Senhor estava falando, me veio aquela palavra, o Senhor busca verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E ali no banho eu comecei a conversar com o Senhor, o Senhor veio com essa palavra. E eu conversando ali em particular com o Senhor, em espírito, e o Senhor continuou a me falar. São poucos os lavradores, são poucos os trabalhadores. E eu escrevi aqui, assim que eu saí do banho, eu tive que escrever para não esquecer nada do que o Senhor estava me falando. São poucos os trabalhadores, Rosenildo. Muitos desviados, aprisionados, não tem com quem contar, porque os trabalhadores da seara têm agendado dia, horário para socorrer os meus, e os que haviam se perdido. São agendas, são dias marcados, são horários dentro da disponibilidade deles. Eles não servem como eu os ordeno, servem no conforto deles. Mando dizer a alguém, não dizem, porque não tem, porque tem inveja, porque tem orgulho, porque tem mágoa, porque tem vergonha de se humilhar. Mas é na humilhação que eu o abençoo. Livro, transformo, exalto. Tá vendo, Rosenildo? Eu tive que permitir tudo isso na tua vida para que você viesse buscar essas almas que não têm a quem recorrer. Como é que eu fico abreviando para não esquecer tudo que o Senhor manda. E eu pedi, Senhor, toma conta da minha memória, porque a minha memória nesses últimos meses eu passei por uma guerra emocional, uma guerra espiritual tão grande, que parece que eu vou ter que renovar. O Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele vai ter que refazer o meu cérebro, vai ter que refazer a minha memória. Então acabei que nem eu tô entendendo aqui como é. Enquanto... Ah, tá, entendi. O Senhor me mostrou
uma porta, a porta do banheiro, que aqui onde eu moro é casa antiga, é bem antiga. E inclusive tinha uma porta que ao redor das madeirinhas, era uma porta sanfonada e ela estava lotada de cupins. E aquilo me incomodava, desde que eu mudei pra cá, me incomodava muito aquelas madeirinhas. Não tava, são madeiras que eram parafusadas na parede e coladas ali, parafusadas na porta sanfonada. E aquilo me incomodava muito, aqueles cupins todos corroendo aquela madeira, e a madeira ela tinha pedaço faltando, tinha tantos buracos nela, e aquilo me incomodava toda vez que eu lavava a lavanderia, quando eu ia limpar por ali, era uma coisa muito estranha, era como se eu limpasse, mas a sujeira nunca saísse, sabe? Eu lembro que foi com muito custo, acabou que, graças a Deus, foi tirada essa madeira jogada no lixo. Mas em outros lugares tem. E aqui é um bairro que tem bastante casa antiga. Inclusive, aqui na rua mesmo, aconteceu esses dias, não muito tempo, de um teto. A casa até são proprietários de uma casa que eu fui inquilina deles, há uns anos atrás, que também estava lotado de cupim. E acabou que eles estão reformando o teto. Foi necessário cair o teto para eles começarem a reformar. Eu até falei pra ela, é Deus que faz, né, pra destruir e fazer de novo. E o Senhor me mostrou ali, eu parei ali, eu terminei de tomar banho e o Senhor me levou a atenção ali toda naquela parte da porta, naquele portal. E tem umas partes embaixo que estão já faltando um pedaço da madeira, assim. Já comeu muito, o cupim já comeu muito. E Deus foi me mostrando, e uma rachadura entre o portal e a parede. E o Senhor me mostrando ali. E me fez lembrar o que me disseram também um tempo atrás a respeito. Que eu perguntei, mas não existe algum produto, né? Uma pessoa, eu falei... mas não existe algum produto que possa colocar para os cupins morrerem, né? Para acabar com os cupins? E a pessoa falou, não adianta. Porque se colocar o produto, eu tô com o ventilador ligado, eu acho que vai ficar um barulho meio estranho aí, mas é que aqui é muito quente. O quarto aqui é muito, muito quente. O resto é super fresquinho da casa, mas aqui é muito quente. E a sala eu tô mexendo ainda, que eu vou organizar umas coisinhas lá. E, enfim, eu prefiro aqui no quarto, quente ou não. E ela falou, se colocar o produto, vai matar só os que estão ali. Só que vão eles, alguns, porque os outros eles vão para dentro da parede, vão se instalar, eles vão procurar madeira dentro da parede, vão para outro lugar. Então não adianta. O que tem que ser feito é realmente quebrar a parede, derrubar a parede, né? O Senhor estava me mostrando ali e me dando essa linha de raciocínio, esse exemplo. Muitos estão realmente em posições desse portal. Muitos estão realmente como a madeira desse portal. E não tem ninguém que vá lá e arranque a madeira de lá. Porque eles pensam que é a madeira que está causando aquele dano. É a madeira que está se destruindo. É a madeira que está fazendo o trabalho do cupim. Muitos acham que é isso. Entende? Assim como me incomodou tanto os pedaços de madeira que seguravam a porta sanfonada, que enquanto eu não tirei aquelas madeiras de lá, que eu via que estava detonando, eu ficava pensando, vai passar para a parede, vai passar para as coisas, vai passar... Porque os cupins, eles vão se espalhar. E aquilo, enquanto eu não tirei aquilo dali, eu não sosseguei. E olha que foram meses, e era tão simples de tirar. E eu ficava esperando por outra pessoa para me ajudar. E eu falava, eu vou tirar, não sei o que, e a pessoa fala, espera. Toda vez que eu falava, aquilo tá me incomodando, tá demais, a pessoa falava, espera que eu vou tirar pra você. Espera que eu vou te ajudar, espera que eu vou... E nisso nunca chegava ajuda. Eu não conseguia tirar. E muitas das vezes Deus nos coloca em posições, Ele nos coloca em funções que nós precisamos com Ele ir lá e fazer.
ir lá e ajudar. Deus, ele não nos dá dons, Deus, ele não nos coloca o amor dele dentro de nós, para que nós não tenhamos amor pelo próximo, pelas pessoas, e principalmente aquilo que o Senhor tá se preocupando muito, como aqueles desviados, como aqueles que estão aprisionados, que não tem como sair, que existem lugares, existem coisas físicas que não deixam essas pessoas saírem. Você tá entendendo? Que já não é mais o caso espiritual, não é dentro da pessoa, já não é mais dentro da pessoa, já não é mais o coração. É ajuda humana, ajuda de homens, ajuda de pessoas, tá entendendo? Ajuda de ser humano. Assim como o Espírito Santo, ele usa o ser humano para falar em línguas, para profetizar, para revelações, o Senhor usa pessoas para ir lá e ir até lá e arrancar aquela madeira que está se enchendo de cupim. Você tá entendendo? É assim. Deus, ele usa de pessoas, ele precisa de trabalhadores verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, verdadeiros trabalhadores, verdadeiros lavradores, verdadeiros servos, que não tem agenda marcada, que quando alguém pedir uma oração, ele não vá buscar na agenda se ele tem horário, se ele tem tempo, porque não é um consultório dentário, não é um consultório médico. Você tá entendendo? Não é uma clínica que faz exames, porque até o hospital, a clínica médica atende na hora, não é agendado. Você tá entendendo? É o socorro. Deus, ele não é recepcionista. Deus, ele age, ele socorre na hora ali, no momento ali. Você tá entendendo? É isso que Deus quer. Ele quer que nós venhamos realmente a compreender todas essas coisas. O amor e os dons que ele nos dá não é pra gente ficar marcando agenda e esperando, vendo quem eu vou atender primeiro, qual vai ser o melhor, qual vai ser mais confortável pra mim, quem eu gosto mais, quem eu gosto menos, quem vou deixar por último, quem... É na hora. Porque Deus, quando a gente tá passando por algo, quando a gente tá precisando de um socorro imediato, Deus, ele nos atende imediatamente. Você tá entendendo? Aquele socorro que tem que ser ali naquele segundo, naquele minuto. Tem que ser. Você tá entendendo? E tem muitos desviados que na verdade não são desviados, apenas não estão frequentando uma religião, uma igreja, que eles estão sendo aprisionados muitas vezes por seres humanos, por pessoas, emocionalmente, psicologicamente, ou de repente em algum outro motivo, alguma outra forma, porque nós estamos vivendo os últimos dias, estamos entre cobras, escorpiões, leões, nós estamos realmente vivendo um tempo mau, onde lá atrás tem se mostrado a realidade, quando lá atrás houve o cruzamento entre ser humano e anjo caído. Essas pessoas que não possuem o dom de amar, essas pessoas são os psicopatas. As pessoas que a Bíblia diz que não têm o dom de amar, que ali é genético, assim como Deus uma vez falou pra mim, falou, Rosenilda, não adianta orar, Rosenilda. Você vai orar, pode resolver num dia, no outro, algum tempinho, daqui a pouco volta tudo de novo, porque é genético. É coisa que Deus não pode agir. É a pessoa, é uma coisa que foi feita ali já contra a vontade de Deus, foi abominação. Então os respingos de tudo aquilo que aconteceu, existe hoje ainda entre a humanidade. Existem pessoas que são realmente pessoas com traços e com psicopatia. E muitas outras pessoas que não possuem, que não carregam essa abominação, essa maldição, algo que só... estão nas mãos dessas outras pessoas e não há nenhum outro que possa socorrer, porque muitas das vezes as pessoas não conseguem nem pedir socorro. Você tá entendendo? Você tá entendendo? E nós precisamos ser esse socorro. Nós precisamos. É por isso que Deus falou pra mim, falou, tá vendo? Porque eu permiti tudo isso na tua vida.
para que você viesse compreender essas outras pessoas, porque antes de tudo acontecer, antes da minha mãe adoecer, antes de eu ir para lá, eu tava muito em intimidade com Deus. Eu tava numa intimidade tão grande, mas tão grande, eu tava servindo ao Senhor com tanto amor, que, meu Deus, como eu me importava com as almas, como eu me importava com as pessoas, como eu me importava, mas eu lembro que eu vinha pregando muito sobre sair do pecado, sair de prisões. Deus queria que eu passasse por algumas coisas para compreender que nem sempre é a pessoa que se mantém lá. Que nem sempre é a culpa dela, é porque ela quer, porque ela deseja. É porque não deixam. Existem coisas que são espirituais, existem coisas que são físicas, tem coisas que são humanas e tem coisas que são psicopatias, tem coisas que vêm desde quando os anjos caídos tiveram relações sexuais com mulheres humanas e casaram-se, que foi quando surgiram aqueles efilins, quando surgiram aqueles gigantes. Você tá entendendo? Ali que era o cruzamento de seres humanos com anjos caídos, que ainda continuam aqui na humanidade. E conforme as pessoas vão se entregando realmente ao mal, mesmo sem perceber, quanto mais passam os dias, mais malícia, mais maldade, mais inveja, mais ciúme, mais corrupção, mais tudo que tem de ruim, elas vão se manifestando mais e mais. Aqueles que estavam camuflados vai aumentando, eles vão se revelando, eles vão se manifestando. E aí, quando surge e vem uma fruta, que nem quando tem um morango estragado, uma laranja estragada, que está perto de outras laranjas que não estão estragadas, vai contaminando, você tá entendendo? Sempre vai existir uma para estar contaminando as outras boas. Porque nenhum ser humano é 100% mal, nenhum ser humano é 100% bom. Quando existe essas pessoas entre elas, ele vai acabar, porque o inimigo, assim como, não sei, você já deve ter ouvido que o inimigo ele é inteligente. Ele é inteligente. Ele é inteligente, ele é esperto. O inimigo, ele tem estratégias. O inimigo, ele trabalha ao nosso, a palavra de Deus não nega que ele vive ao nosso derredor 24 horas, buscando a quem ele possa tragar. Ele não vai só, ele não é físico, ele não vai pegar e vai te agarrar ali e te aprisionar e te segurar. Ele vai usar de pessoas, ele vai usar de situações, ele vai usar da inteligência dele e muitos outros meios para estar realmente aprisionando outras pessoas emocionalmente. Eu vejo que o pior hoje em dia não é nem psicologicamente, é mais emocionalmente. Para realmente, porque ele sabe muitas das vezes que essas pessoas são aquelas pessoas que na obra do Senhor e no socorro bem presente ali, sabe? Quando Deus fala, vai, eu preciso de você. Eu preciso do seu templo, que somos nós, o nosso corpo. Eu preciso do seu corpo, da sua carne. Eu preciso entrar em você para que você vá lá e diga aquela pessoa, e fale aquela pessoa, e socorra aquela pessoa, estenda a mão àquela pessoa, quebre aquela corrente. Vá, porque você indo lá, você vai quebrar as correntes de Satanás que estão prendendo essa pessoa. Vá lá e acabe com os planos do diabo. Vá lá, acaba com as estratégias do inimigo, porque eles querem parar a minha obra, e aquela pessoa é preciosa, aquela pessoa é uma trabalhadora minha, aquela pessoa é uma lavradora minha, aquela pessoa, ela ganha almas, aquela pessoa, ela busca exercer o amor de Deus, exercer o meu amor ali. Você tá entendendo? Que é o amor de Deus. Então, nós, muitas das vezes, somos permitidos por Deus estar naquele lugar que aquela porta, aquele pedaço de madeira está. A gente precisa estar ali. Precisa estar. Porque quando a gente começar a dar sinais de socorro e pedir para um, pedir para outro, e dar sinais para um, e gritar, e berrar, e querer ajuda, e ali Deus vai provar isso que ele acabou de me falar, que existem pessoas que não socorrem, existem pessoas que ele levantou
para socorrer e não socorrem, que buscam primeiro marcar a agenda, na agenda, eles buscam na agenda para ver se tem tempo para ir orar, para ir pregar, para ir louvar, para ir profetizar, para ir contar a revelação. Existem pessoas que sentem fazer acepção de pessoas, você tá entendendo? Para estar cumprindo o que ele manda. E quando ele manda, a gente tem que cumprir. Porque Deus, ele não vem aqui, ele age através de pessoas. Assim como o demônio, o inimigo age através de pessoas, Deus age através de pessoas. Tem coisas que tem que ser pessoas. Tem coisas que nós temos que ser o templo do Espírito Santo e nós temos que ser também a força humana. Você está entendendo? A inteligência humana, a sabedoria de Deus. A gente tem que usar de sabedoria. A gente tem que pedir para Deus abrir os nossos olhos espirituais e nos discernir a respeito de tudo. E por isso Deus me permitiu estar como aquela madeira e nos permite estar como aquela madeira com os cupins ali comendo. Quando aparece um, aí logo um monte, e quando vê já tem um monte comendo. Entende? É exatamente assim que acontece. É exatamente assim. E aquela madeira, ela tem que ser tirada daquela parede, porque os cupins estão ali na parede. Estão lá por dentro, estão espalhados. E qualquer madeira nova que colocar ali, o cupim vai lá para corroer, para comer. Pode ser a pessoa mais santificada do mundo, a pessoa mais pura, que quando colocar naquela parede, os demônios vão fazer a festa, eles vão corroer, e não é só um sentido, são vários. Porque o mundo espiritual, o inimigo, ele já foi anjo. Então ele tem ali, cada um, uma função. Ele tem a organização dele lá, entendeu? Para colocar os planos dele em função. Ele tem as estratégias. Assim como Deus ele tem os anjos dele também para agir. Você tá entendendo? Muitas das vezes a gente tem que até invocar, Senhor, envia os teus anjos. Você vê que cada coisa é uma coisa, cada coisa é um socorro, sabe? E se você é aquela madeira, se você tá sendo aquela madeira, se você pede socorro para um, para outro, que você acha que você, recorrendo àquelas pessoas que elas levam nome, títulos para isso, e as pessoas não te socorrem, muitas das vezes riem da sua cara. Muitas vezes elas desejam que você caia mais ainda. Elas não sabem, elas não conhecem e nem se importam em conhecer a real situação que você vive. Dentro de si, o seu emocional, elas não estão nem aí. Você tá entendendo? Teve um dia atrás que eu ouvi uma pastora, que eu sempre ouvi a pregação dela, alguma coisa ou outra concordava ou não do jeito dela. E eu ouvi ela falando, quando me ligam, quando mandam mensagem pra mim, esses dias ligou uma falando, pastor, eu tô com problema, ela foi e bloqueou. Ela falou que foi e bloqueou a mulher, quer saber de problema, não sei o que, onde você viu uma coisa dessa, gente? Ali eu parei de assistir a pregação dela, se era a pregação, eu parei, não quis mais. Você acha que Deus é isso? Existem pessoas que estão usando o evangelho realmente para se promover humanamente falando, para falar coisas que, meu Deus, vai estar alimentando mais ainda aqueles cupins ali, para destruir as pessoas. O Senhor quer que nós levemos a carga um dos outros. O Senhor quer que nós venhamos a nos preocupar com o próximo. O Senhor é tão amor, o Senhor é tão generoso, sabe, em relação a tudo, né? As pessoas estão confundindo bênçãos com dinheiro. Tem pessoas que viram, esses dias atrás eu ouvi uma pessoa falando, Deus já tinha me trabalhado a respeito dela, Deus já tinha me incomodado, uma vez Deus tinha falado, vai lá e conversa, mas sempre impedimentos. Aí eu aproveitei porque a palavra de Deus fala que mesmo quando nós estejamos certos, nós precisamos ir e pedir perdão, né? Que é oferecer a outra face a quem nos bate, a quem nos fere. E ali, aquele momento e tal, foi um momento conclusivo, assim, para eu tomar a última decisão, que foi o que realmente me trouxe tirou as amarras, tirou a madeira ali daquela copinzeira ali toda. E a pessoa virou e falou, eu sou abençoada, olha aqui, eu sou abençoada, olha aqui, e mostrou ali o que ela tem materialmente.
Aí ali naquele momento eu parei e fiquei meio que paralisada e dentro de mim quis chorar. Dentro de mim, a minha alma desejou chorar naquele momento. Eu digo de verdade. Como pode o ser humano achar que bênção são coisas materiais? E às vezes você olha, tão pequenininhas, são tão pouquinhas as bênçãos que ela julga, tão grande, tão... E, meu Deus, como pode um ser humano, o ser humano que pode ser cheio do Espírito Santo e ter tanto discernimento, achar que bênção é algo tão pequeno? Deus, ele é tão grande, as coisas de Deus são tão grandiosas, são tão maravilhosas, são tremendas. E as pessoas não conseguem enxergar, e eu digo que 90% das pessoas hoje em dia, elas acham que dinheiro é Deus, que dinheiro é felicidade, que dinheiro é saúde, que dinheiro é bênção. Dinheiro, ele é bênção e maldição. É como o açúcar e o sal. O açúcar no café, ele é bênção. O sal no café é maldição. O açúcar no arroz é maldição. Tempera o arroz com alho, cebola, o azeite, o óleo ali, refoga e coloca açúcar. O dinheiro, ele é um instrumento, é uma arma. Você tá entendendo? E a mão de quem vai cair que vai dizer se é bênção ou maldição. Se essa bênção, se esse dinheiro que a pessoa usa é para fazer o bem e socorrer aos menos favorecidos e não se exaltar, não se engrandecer, não se orgulhar, não humilhar as outras pessoas, não usar do dinheiro para manipular outras pessoas, não usar do dinheiro, das posses, dos bens, para colocar outras pessoas em injustiças, levantando calúnias, mentiras contra elas, falsidades contra elas. Quando o dinheiro não é usado para tudo isso, é bênção. Quando o dinheiro é usado para tudo isso, é maldição. Então não é o dinheiro que é bênção, é Deus que é o abençoador. Deus é a pura bênção, o Espírito Santo é a pura bênção. A paz e a liberdade do Espírito Santo é a bênção. Por que que no mundo de hoje, o sistema e tudo... o novo mundo, as coisas, eles querem parar e tirar a palavra, tirar Deus, tirar tudo que Deus fez, tudo que é de Deus. Por que que ele quer tirar? Porque Deus que é a própria bênção, Deus é o socorro, Deus, o Espírito Santo é o mais importante, a salvação. Tá entendendo? Você tá vendo como o mundo não dá valor à vida humana? Porque o mundo jaz no maligno. Já está muito difícil um servo de Deus, uma serva de Deus, um escolhido, um amado do Senhor, viver neste mundo. Porque realmente tudo isso tem acontecido. E os poucos que ainda se propõem, carregando títulos ou fazer a obra do Senhor, eles fazem pouco caso daqueles que estão em aflição, em sofrimento, daqueles que estão passando por necessidade, dificuldades, aqueles que estão aprisionados de alguma forma. Você está entendendo? E aquela madeira, ela precisa ser tirada. E assim como ela, por ser uma madeira, é uma madeira boa, ela até resistiu muito tempo. Essa madeira que está aqui na porta é uma madeira boa, dá para perceber, porque é muito antiga. E só tem um pedacinho embaixo, pelo tempo, assim, já era para ter tomado muito ali. Mas ela é forte ainda, ela resiste. Se ela for tirada de lá, a parte que foi estragada e corroída, comida, ela pode ser cortada e de repente ela possa até ser aproveitada, reaproveitada. Senão ela vai ser queimada. E mesmo sendo queimada, ela vai gerar bênção. De repente, se ela for queimada para alguém fazer um forno a lenha, para fazer uma comida boa, gostosa, cheirosa, você tá entendendo? Ela vai ser bênção. Aí outra coisa tem que ser colocada lá, até que a parede inteira seja destruída. Você tá entendendo? Aquela parede não se pode esperar muita coisa dela.
Não se pode esperar que aquela parede ela vá se renovar, que dentro da parede os cupins vão de repente se converterem e vão fazer algo de bom. Não. A parede vai ter que ser quebrada, destruída e refeita. Vai ter que refazer a parede. Vai ter que refazer a parede. Você tá entendendo? Assim como são seres humanos, que muitos não adianta. Não adianta querer pregar, não adianta querer orar, não adianta alertar, não adianta avisar das coisas de Deus, não adianta nada. Ela não quer saber. A pessoa não quer saber. Você tá entendendo? Ela vai estar ali prejudicando outras pessoas a todo instante. Quando saiu entrou um pra vida dela. Entrou uma pra vida dela, ela vai destruir. Da mesma forma, a curto ou longo prazo. Aí saiu. Aí entrou outra. É tipo, entrou uma madeira nova, ela começou a destruir. Saiu. Entrou outra nova, ela começou a destruir também. Saiu. E outra, e outra, e outra. Ela nunca vai parar com esse ciclo. Ela sempre vai ser assim. Enquanto ela não for destruída, isso não vai acabar. E o que é ser destruída? O que é o ser humano ser destruído? Ele precisa se colocar no local certo, no lugar onde ele deve estar. De grãozinho de areia. Grãozinho de areia. Nós somos pó da terra. Pozinho. Você tá entendendo? Quando descer a eu digo que essa bênção, porque a pessoa quando ela se coloca em lugar de pó, quando ela reconhece que ela não é nada, que ela não é ninguém, que ela não pode nada, que é tudo permissão de Deus, porque a hora que Deus chega e fala, basta, acabou. Aqui eu não te abençoo mais, aqui você não continua. Essas armas eu não te dou mais, esse dom de adquirir riquezas eu não te dou, esse dom de trabalhar eu também vou tirar, isso. Aí ela começa realmente a se colocar na posição. E muitas das vezes não precisa ser perdido tantas coisas. De repente, para derrubar não precisa derrubar o imóvel inteiro. De repente, só derrubando a parede, fazendo novos alicerces. Vai lá, faz uma sapata boa, mesmo com ele ainda sem ter derrubado ali, faz a sapata, levanta a viga e faz lá os negócios todo. Depois, aos poucos, vai quebrando as paredes, vai tirando as paredes, vai tirando a coisa velha, vai colocando a nova. Não precisa derrubar tudo para fazer de novo. Dá para fazer as coisas ainda sem detonar com tudo. É só ir substituindo. As coisas ruins vai tirando, as coisas boas vai colocando. Você tá entendendo? E Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Eu tô sentindo uma felicidade tão grande espiritualmente falando, porque o meu mundo é o espiritual. E pra gente viver no verdadeiro mundo, a gente tem que abrir mão sim de tudo que nos aprisiona. Seja o que for. Você tá entendendo? Tudo que corta a nossa comunhão, que impede da gente exercer o que Deus quer que nós venhamos a exercer, a gente precisa dar um basta. Às vezes a gente tá ali aprisionado e tá pedindo socorro e Deus vai permitir que não venha o socorro. Deus vai permitir porque a gente vai ter que ser forte, se renovar como águia. A gente vai ter que todos os dias agir como águia, que a águia quando fica muito velha, que ela mesma vai tirando as penas e tudo, vai perdendo tudo até o bico, ela tem que escolher. Ela escolhe. Ela morre ou ela tem a grande oportunidade, ela tem uma grande chance de ser renovada. Ela vai tirar as penas e bater o seu bico para que o bico caia e nasça outro, e ela seja uma águia renovada, ou ela vai ficar na dela lá e vai se deixar morrer. Tem momentos que sim, somos nós sim. A gente tem que tirar a força da onde a gente nem imagina. A gente vai ter que ser forte, às vezes mesmo que seja um grãozinho assim, muito pequeno, a nossa força como um grão de mostarda, pra gente conseguir agir como águia. E quebrar tudo isso, que a gente sabe que vai nos levar à morte espiritual. A gente tem que tomar essa decisão. A gente não dá valor, a gente não enxerga.
A gente só vai enxergar depois que essas pessoas todas que nos julgavam, que queriam nos ver no fundo do poço, conseguem. Aí a gente para e fala, olha só, Deus ele não queria me ver no sofrimento. Seu coração. Ele sabia que lá na frente você tinha que estar com o melhor, porque se você tivesse com o pior, ia ter um monte de cupinzeira em cima de você para te destruir. Você tá entendendo? Aí a gente tem que tomar a decisão em relação a tudo isso. E eu tomei essa decisão de não continuar mais com a loja. Começou com uma ararinha, com um pouquinho de mercadoria, e eu fui trabalhando e multiplicando. O que seria meu salário, minha parte, eu colocava ali de mercadoria. Enquanto o sócio colocava também um pouquinho. Tinha mês que era só a loja que comprava, tinha mês que ele comprava, e às vezes eram os dois. E tava ali, só que comércio, as coisas vão mudando de planos, de caminhos, conforme vai acontecendo as coisas, vai surgindo outras coisas, vai saindo outras. E o objetivo era o quê? Encher a loja de mercadoria por 2 anos, porque depois de 2 anos que realmente vai começar a gerar um lucro. E tinha muita coisa para fazer, mas eu vi que ali não era para ser. Porque Deus ele não quer, as bênçãos de Deus enriquecem e não acrescentam dores, não acrescenta dores. E ali eu estava muitas das vezes sendo oprimida, eu chorava, eu me entristecia, eu ficava acho que de uma forma que, meu Deus do céu, ali dentro tantas coisas aconteceram, foram perseguições, provocações, eu tive os meus momentos de queda, de ira, eu tive momentos de, meu Deus do céu, sabe? E ali o que eu queria um lugar de bênção, eu queria um lugar onde entrassem pessoas, que eu pudesse oferecer o melhor, que eu pudesse tratar da melhor forma, que espiritualmente estava ali em primeiro lugar. Você tá entendendo? O Espírito Santo eu queria que estivesse ali em primeiro lugar. Mas quando muitas coisas aconteciam e ali não era só eu, eram 2, então os 2 têm que pensar da mesma forma. Os 2 têm que buscar o mesmo Deus. Os 2 têm que ter o mesmo objetivo espiritual e o discernimento para que tudo caminhe bem. Ou se um não tem o discernimento, que aceite do outro. Mas muitas das vezes eu fui impedida até mesmo de chamar pessoas para orar ou de coisas assim, falava que não queria aquilo lá dentro, que não sei o que não sei o que lá. E as coisas de Deus é prioridade na minha vida. Tá? Deus ele quer que a gente venha abençoar os verdadeiros servos, que a gente venha socorrer aqueles menos favorecidos, ele quer que a gente venha exercer o amor ao próximo. Você vai colocar dinheiro na mão de uma família, um trabalhador que ganha meio salário mínimo por mês, tem não sei quantos filhos, você vai deixar de colocar uma cesta básica, um dinheiro na mão dessa pessoa e colocar na mão de uma pessoa que é viciada em drogas? Você acha que Deus quer isso? Você acha que Deus vai te abençoar, que Deus vai nos abençoar para que nós venhamos tentar tirar uma pessoa do mundo das drogas com a força do nosso braço? É porque elas ainda estão em possessões. Uma pessoa que carrega um vício, seja de drogas, de jogo, de prostituição, de adultério, vício de tudo que é coisa assim, ela está possessa de demônios. Então a gente não pode fazer aliança que eu digo, de colocar para morar dentro da mesma casa, sem ter o chamado de Deus em prol disso, porque existem pessoas que são levantadas por Deus, sim, para estar fazendo isso. Por isso existem as clínicas de recuperação de viciados, para viciados. Por isso existe o ministério até da LPD, que é daquele pastor que é um ex-homossexual, é um ex-travesti, que ele coloca os travestis dentro, porque ele já passou por isso, tá vendo como Deus trabalha? Deus, ele nos permite passar por coisas para que a gente venha lá na frente, porque ele sabe o nosso coração, para que a gente venha lá na frente estar preparada para tudo isso. O Deus que me livrou desde o ventre da minha mãe, o Deus que quando eu cresci ouvindo que ele era o meu pai e minha mãe, que poderia meu pai e minha mãe desamparar, mas ele não me desampararia. E hoje como eu vivo, quem é que eu tenho comigo? É o meu pai eterno. É somente ele. Só ele. Que é tudo. Você tá entendendo? Deus é tudo. Como que eu vou colocar o meu coração nas coisas materiais? Como que eu vou trocar, de repente, uma loja? Eu vou rejeitar Deus e continuar com uma loja.
uma coisa que eu sei que não é aquilo que Deus quer pra mim. As bênçãos de Deus não trazem dor. As bênçãos de Deus não trazem essas coisas. É confusão, é briga, é agressão, é impedimento, é tanta coisa ruim, é tanto cupim. E quando as pessoas chegavam, falavam, aí tudo que colocam aí não dá certo. Não passa, teve um que falou uma vez, não passa de 6 meses. Não passa de 4, 6 meses, uma coisa assim. Na hora eu parava e ficava, tá repreendida. Eu falava, em nome de Jesus. Eu em espírito falo, né, também. Mas tem coisas que às vezes também não é só. De repente, para ter as pessoas virem a se atentar com isso também. Onde já se viu? Você vê um lugar, uma porta sendo aberta, e você chega lá e fala umas coisas dessa pra pessoa. Que coisa mais... Sabe? Não tem... Você vê como o inimigo trabalha? É assim. Mas aí... Tem coisas que a gente, quando tem o discernimento, o Espírito Santo, a gente tenta transformar a maldição em bênção. Porém, não tem jeito. Não cabe a nós. Você tá entendendo? Não cabe a nós. Cabe a um todo. Então, o melhor a fazer é nos retirar. A maior alegria lá dentro pra mim eram as clientes. Que elas entravam e falavam, nossa, eu me sinto tão bem aqui. Nossa, eu entro aqui, eu sinto não sei o que, nossa, tudo não sei o que. E Deus abençoe, e ficavam abençoando o tempo todo. Ai, que Deus abençoe, ai, Deus abençoe, não sei o que. E ficava. Aquilo, às vezes, muitas e muitas vezes eu parava e ficava, meu Deus, Senhor, eu não consigo compreender. Eu falava, eu não consigo entender uma coisa dessa, porque as coisas que eu tô passando, que tinha dia que parecia que eu ia morrer, sabe? Eu ia infartar, umas coisas assim. E com tudo que acontece, com tudo que... Como pode a pessoa entrar aqui e ainda sentir uma atmosfera, sentir não sei o que, coisa boa? Deus é muito misterioso. Deus é tremendo. Deus é maravilhoso. Existem muitas e muitas vezes, Deus, ele nos responde de forma que somente nós conseguimos entender. Então, melhor é que nós venhamos a entender e nos calar, e tomar atitude, nos retirar, e quebrar o ciclo, e voltarmos a exercer o que Deus realmente quer de nós. Deixar as coisas materiais de lado, deixar essas coisas de lado, porque Deus, ele não vai deixar de nos socorrer, ele não vai deixar de cuidar de nós, ele não vai deixar de suprir as nossas necessidades. Deus, ele não nos abandona. Então, quando você tomar uma decisão, você tomar uma atitude de não estar mais como aquela madeira ali naquela parede, aqueles cupins, quando você tomar a decisão de tirar, se tirar, seja para se renovar, se transformar, Deus, ele não vai te desamparar. Ele não nos desampara. Eu saí da casa dos meus pais com 18 anos. Eu não saí pra bagunçar e nem nada. Eu saí porque também as coisas já começaram desde criança, desde adolescente. A minha luta é bem grande e é bem antiga. Assim, são várias lutas, entende? Mas começaram bem lá atrás e muitas delas foram vencidas. Eu posso dizer que a maioria. O inimigo fica sempre buscando outras. Então a gente tem que sempre se armar realmente do Espírito Santo, da armadura da fé, da palavra de Deus, da nossa santidade, purificação. A gente tem que estar santo para conseguir superar e vencer todas elas. Mas Deus, ele nunca nos abandona. Quando a gente toma uma atitude, que a gente vê aquilo que está levando, se de repente um filho não vai colocar um monte de dinheiro na mão de uma criança que vai gastar tudo com doce, que vai comer tanto doce que vai morrer lá de tanto doce que vai comer, que vai ficar internada. Não, o pai não vai fazer isso com o filho. A mesma coisa é Deus conosco. E a mesma coisa a gente tem que fazer também. Se a gente tá se lambuzando com coisa que a gente sabe que tá trazendo destruição, seja para nós, para outras pessoas, seja lá o que for, que vá contra a vontade de Deus, os mandamentos de Deus e contra o futuro. E a gente tem que ser bênção, a gente tem que trazer bênção, a gente não tem que ficar trazendo maldição para a vida de ninguém. A gente não tem que ficar indo contra a palavra de Deus. Já tem o mundo para fazer isso. Então, a gente que é escolhido, a gente que é servo, amado do Senhor, a gente tem que ter esse discernimento. Como você vai continuar abençoando aqueles que não estão nem aí para Deus? Quando você vai... O meu objetivo era o quê? Crescer.
crescer, crescer, crescer. Eu não comecei o negócio pensando em dar errado, eu não comecei pensando, não, até porque não deu errado. Eu acabei tomando essa decisão, por quê? Porque existia isso. Julgo desigual, Deus não abençoa. Seja ele na vida sentimental, conjugal, seja na vida profissional, material, seja na vida espiritual. Não tem como dois caminharem juntos. Não tem. Entende? Então é melhor que se parta, é melhor que acabe, que coloque-se um ponto final para que cada um tome o seu caminho. E Deus, ele não e nunca desampara os seus. Ele sempre vai suprir as nossas necessidades. E glória a Deus. Eu deixo essa palavra, essa bênção de Deus comigo. Eu divido com você as palavras que Deus falou comigo. Eu entrego para você. E se você sentir de passar para alguém e que vai edificar a vida de alguém, que vai abrir o discernimento, e se você é um escolhido do Senhor, uma serva, um servo de Deus, não fique buscando cumprir a agenda. Se Deus tiver te mandar naquele momento e a pessoa precisa de socorro naquele momento, ore, se ajoelhe, ore ao Senhor e vá lá, vá socorrer, vá lá. Não fique esperando, porque de repente você pode ser a única opção ali na vida daquela pessoa para ela se salvar naquele instante. Vá, mas vá com o Espírito Santo em primeiro lugar. Vá com o amor de Deus. Vá com o amor ágape. Tem muitos por aí precisando disso. Que Deus abençoe as nossas vidas em nome do Senhor Jesus. Fiquem na paz de Deus, na paz do Senhor.